Olá, sou Daniel Palmeira, sou produtor cultural, estou no mercado há mais ou menos 20 anos. Nesse período, transitei por várias fases de uma produção, desde a pré-produção à pós-produção. Também aprendi a inserir projetos junto às leis de incentivo no âmbito municipal, estadual e federal. Mas hoje vamos falar um pouco da produção executiva dentro de um espetáculo teatral. Hoje, nessa videoaula, eu vou falar um pouco o que é produção executiva, quem executa, quando inicia, quando termina e sobre a relação de cada profissional dentro da produção executiva em um espetáculo teatral. Os tópicos abordados nesta videoaula serão a relação da produção executiva com a direção de produção, com a direção geral do espetáculo, com a cenografia, com o figurinista, com o diretor musical, entre parênteses, trilha sonora, e com o programador visual. E também vamos incluir o produtor executivo profissional que executa a produção executiva dentro do fazer teatral. A produção executiva é um papel fundamental na realização de uma peça teatral. Ela é responsável por garantir todos os aspectos do espetáculo, seja na coordenação quanto na execução, com muita eficiência. Esse papel é crucial tanto para o sucesso artístico como para a viabilidade financeira do projeto. Em um nível básico, a produção executiva no teatro envolve a supervisão de todos os aspectos práticos da produção, desde a contratação do elenco, como também da equipe artística e técnica, até a gestão do orçamento e cronogramas. Isso pode incluir tarefas como a seleção e locais para o ensaio do espetáculo, aquisição de equipamentos técnicos, como também o gerenciamento de contratos de acordo com fornecedores. Além disso, a produção executiva no teatro é responsável por garantir que o espetáculo seja viável financeiramente. Isso pode incluir a elaboração de um orçamento, como também a negociação de acordo com patrocinadores e a elaboração de estratégias de marketing nas vendas dos ingressos. No entanto, a produção executiva no teatro vai além do aspecto prático da realização do espetáculo. Esse papel também envolve a construção de relacionamentos e a gestão de equipe. O produtor executivo deve ser capaz de trabalhar com diferentes personalidades e estilos de trabalho, bem como mediar conflitos e resolver problemas. O sucesso da produção executiva no teatro depende, grande parte, da capacidade do produtor executivo de comunicar e colaborar com os membros da equipe. Um bom produtor executivo deve ser capaz de liderar pelo exemplo e garantir que todas as partes envolvidas estejam trabalhando juntos para alcançar um objetivo comum. Em resumo, a produção executiva é um papel fundamental na realização de uma peça de teatro. Esse papel abrange uma ampla gama de responsabilidades práticas e financeiras, bem como a gestão de equipe e a construção de relacionamentos. Um bom produtor executivo deve ser capaz de coordenar todos os aspectos da produção e garantir que a visão artística do espetáculo seja realizada com muito sucesso. Vamos falar um pouco sobre o produtor executivo profissional que executa essa função dentro do fazer teatral. Ele se relaciona com os profissionais citados anteriormente dentro de cada etapa do projeto em si. O produtor executivo é responsável, junto com o diretor de produção,
por zelar pela qualidade do espetáculo em si, por toda a produção, desde a pré-produção à pós-produção. Ele também executa as parcerias que irão compor esse projeto no decorrer da sua existência. O produtor executivo é responsável por garantir que a produção teatral seja bem sucedida. Após os ensaios, o espetáculo entra em cartaz. Cabe ao produtor executivo dar procedimento a tudo que foi executado no período de ensaio. Ele é responsável também pela liderança junto à equipe técnica, ao gerenciamento do projeto em si, a buscar parceiro para que esse projeto realmente continue em cartaz. Ele é responsável pelo bom andamento da produção. Por isso, ele tem que ter habilidades e um entendimento profundo do que está fazendo para que tudo possa ocorrer na mais perfeita ordem. Além disso, ele continua trabalhando junto com o diretor de produção, aonde ambos irão preparar toda a documentação para o pós-produção para prestação de conta. Então, como dissemos anteriormente, ele iniciou a sua função lá na pré-produção, quando iniciou a produção executiva, e está findando agora na pós-produção, quando está terminando as apresentações do espetáculo. Direção de produção é o responsável pela elaboração, pelo orçamento, pelo bem-estar do projeto cultural. Vamos dizer que ele seria o coração de um projeto. O diretor de produção, ele se relaciona com todos os demais profissionais. Ele é responsável pelo orçamento, pelo bom andamento do projeto, como também a contratação de cada profissional que irá compor essa equipe que iremos trabalhar. O diretor de produção contrata também o produtor executivo, que é seu braço direito. Ambos desenvolvem funções semelhantes, ambos colaboram um com o outro, não só na contratação de profissionais, como também na escolha de uma boa sala, na escolha das parcerias para o espetáculo, enfim. Ambos estão executando juntos desde a pré-produção à pós-produção do espetáculo. Junto ao diretor do espetáculo, o produtor executivo auxilia ele na produção, buscando elementos cênicos para compor os ensaios, como também criando organogramas, criando tabelas para os atores ensaiarem, auxiliando em todos os sentidos. Ele é responsável pelo bom andamento do ensaio junto com o diretor. O produtor executivo, nesse quesito, ele trabalha sempre no período de ensaio junto ao diretor e aos demais profissionais que vão adentrando no projeto em si. Junto ao diretor do espetáculo, ele auxilia na contratação dos profissionais com o diretor de produção, como o cenógrafo, o figurinista, o iluminador, o diretor musical e o programador visual. Todas essas funções têm o aval do diretor na sua aprovação final. Então, antes de nós iniciarmos uma produção, nós precisamos desses profissionais que irão desenvolver essas funções para que o projeto possa andar na mais perfeita ordem. Vamos falar um pouco aqui da cenografia. Quem é esse profissional? Como ele trabalha? Como é aprovado o seu trabalho? Enfim, o cenógrafo é responsável pela vestimenta cênica do projeto. Ele é responsável pela ambientação cênica do texto. Esse projeto, quando é lido por ele, ele desenvolve o croquis, uma maquete ou simplesmente desenha um cenário que tem a aprovação do diretor de produção e do diretor do espetáculo. A partir desse momento, entra o produtor executivo que vai auxiliar na execução do mesmo. O que seria essa execução? Seria a escolha de um bom cenotécnico que irá construir o cenário, um serralheiro, ou um aderecista, um diretor de arte ou um pintor de arte. Então, todos esses profissionais estão ligados ao cenógrafo para que ele possa realizar
a cenografia em si do espetáculo. O produtor executivo, ele auxilia o cenógrafo na busca de objetos que irão compor essa cenografia. Um rádio antigo, um ferro, uma cadeira de época, enfim. O produtor executivo, ele vai estar presente com o cenógrafo desde o início da construção do cenário à entrega do cenário nos primeiros ensaios gerais. O figurinista é responsável por vestir os atores. Ele também busca as referências no texto e também nos ensaios, quando começam os preparativos para a produção. O figurinista não só desenvolve o figurino, como também busca referências de época e busca também trazer à cena uma realidade que o texto pede naquele momento. O figurinista trabalha junto com o produtor executivo, que o auxilia na busca de um profissional adequado para a construção desse figurino. Uma costureira, um alfaiate, um modelador, enfim, ele busca vários profissionais que irão auxiliar a construção do figurino do espetáculo. O produtor executivo não só o auxilia, como também busca captação de objetos que irão compor esse figurino, como um sapato antigo, como um colar, um brinco, uma peruca, enfim. Ele busca vários elementos que irão compor o figurino do espetáculo. Vamos falar um pouquinho da iluminação. A iluminação cênica é responsável por iluminar o cenário e também os atores que estão em cena. O profissional que desenvolve essa função é o light designer, que é um profissional capacitado. Ele acompanha os ensaios, lê o texto e a partir daí ele cria um mapa de luz. Junto com esse mapa nós vamos buscar o rider técnico do teatro que iremos estrear o espetáculo. A partir daí nós vamos ver o equipamento que tem em um e o que ele criou, para ver se há necessidade de complemento ou não. Quando há necessidade de complemento, nós buscamos orçamentos com empresas parceiras para poder compor o equipamento de luz que irá fazer com que essa luz seja realmente uma luz adequada ao espetáculo. Essa parceria se dá desde o início dos ensaios até a finalização, quando o espetáculo estreia. Depois da estreia, há sempre ajustes a serem feitos, mas isso é muito tranquilo, porque o grosso mesmo está no período dos ensaios. Então, o produtor executivo, ele está sempre presente junto à iluminação do espetáculo, auxiliando esse profissional. Vamos falar um pouquinho da trilha sonora. Quem é o profissional que executa essa função, quando ele entra, quando ele sai, e como é composta uma trilha. O diretor musical ou sonoplasta é o responsável por essa função. Ele adentra na produção no início dos ensaios e vai compondo junto com os ensaios a trilha sonora do espetáculo. Essa trilha ele pode compor ou ele pode buscar músicas que muitas vezes têm direitos autorais e outras não, porque já são de domínio público. A cada cena ele escolhe uma canção, uma música para compor essa ambientação sonora do espetáculo. Esse profissional muitas vezes requer também músicos para compor uma certa melodia, uma certa canção, e aí o produtor executivo o auxilia dentro de um estúdio, dentro da contratação desses músicos, enfim. O produtor executivo vai estar com ele no início da produção ao término da produção. Vamos falar um pouquinho sobre o programador visual ou o designer gráfico dentro da produção teatral. Ele é o profissional responsável pela identidade visual, pela criação dessa identidade do espetáculo. Muitas vezes nós vemos uma logo e não sabemos quem fez. Justamente é esse profissional que é o responsável. O produtor executivo está ali para auxiliá-lo, mas numa segunda fase, que é a fase da criação das peças gráficas que serão impressas. O cartaz, o programa, o folder, ele busca orçamentos ou parceiros que possam viabilizar
essa programação visual, viabilizar essas peças que serão impressas, viabilizar essa programação que foi executada por esse profissional. Todas essas funções que acabamos de falar requer a aprovação do diretor de produção e do diretor do espetáculo para serem realizadas. A aprovação final muitas vezes cabe ao diretor, que tem uma concepção do espetáculo em si que será realizado. Então, muitas vezes nós falamos quem é o cenógrafo, quem é o figurinista, quem é o iluminador, quem é o diretor musical ou programador visual. Um bom espetáculo é aquele que tem bons profissionais trabalhando. E aí nós temos um último profissional que é o produtor executivo, que executa isso também com perfeição. Para você que está pensando em adentrar nessa área, hoje já tem cursos especializados de produção, principalmente de um bom produtor executivo. Mas a produção em si, ela exige um certo conhecimento, e esse conhecimento você vai adquirindo em cada produção que você vai executando. O bom profissional, ele precisa estar atento a tudo, principalmente ao mercado, porque hoje nós temos muitas mudanças e a produção executiva, ela tem que adentrar dentro dessas mudanças para que o bom profissional possa estar sempre atento a tudo. Bom, pessoal, esse é um pouco do trabalho que executamos dentro de uma produção teatral. Quero dizer que a interação entre toda uma equipe artística e técnica é de fundamental importância para que o projeto possa transcorrer com tranquilidade e atingir todos os objetivos almejados. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e curtem lá nas redes sociais. Um abraço, valeu!